Blowout conta a história de um sonoplasta de filmes de terror e a baixo orçamento que, gravando efeitos sonoros para sua produtora, presencia um acidente de carro à margem de um rio. Quando ele vê o carro caindo no rio, ele mergulha e tenta salvar quem está dentro do carro. Então ele resgata Sally, a garota interpretada pela Nancy Allen. Jack leva Sally ao hospital e presencia a chegada de um cadáver do que seria o favorito candidato à presidência aquele ano. Os policiais começam a questionar muito sobre isso, porque ele teria salvo a garota e não o presidente, mas ele simplesmente não tinha ciência de quem era a pessoa no carro. Mais tarde, ele vai ver as gravações que ele fez em seu aparelho e percebe barulhos estranhos próximo ao momento do acidente. O filme passa em sua cabeça várias e várias vezes, tentando entender o que seria aquele barulho. Então ele começa a juntar várias provas e investigar o caso. Blowout é a visão do herói sobre uma história em que tudo dá certo, até dado momento. Uma história sobre descrença. Essa descrença é muito bem mostrada na personagem da Nancy Allen, que está sempre usando uma atuação um pouco mais falsa, sendo uma pessoa mais forçada. Isso porque Jack ainda não teria ganho toda aquela confiança que ganha no final. A gente percebe que isso não é um desleixo, até porque na cena em que ela vai falar com o Manny, o fotógrafo, ela já tem uma abordagem um pouco diferente. E essa abordagem que não é nem melodramática e nem perto do naturalista que ela tem, que soa até um pouco amadora em alguns momentos, que lógico não era uma escolha estilística do Brian De Palma. Toda essa abordagem gera um certo incômodo em quem está assistindo e dá uma impressão um pouco falsa mesmo do que seria aquela personagem. Enquanto isso, o John Travolta está sempre buscando uma atuação naturalista. Ele é uma pessoa bem crua e direta. E ele está o tempo todo tentando mostrar o que ele pensa do caso para o mundo, levando para a polícia e pesquisando mais e usando tudo que ele tem para poder se dar bem ali. Até no ato de insistir para que a Sally ficasse e não pegasse o trem, revela um pouco sobre sua personalidade e integra a mise-en-scène do filme. O Jack é um cara persistente, é um cara que busca se reafirmar e que, consequentemente, se dói muito pelos erros do passado. E isso acumula muito pro que vem a ser o final do filme, vem a ser o final da história. E em meio a todo esse jogo de personalidade, o jogo de atuação, o De Palma consegue criar uma afabilidade entre o espectador e o que seria um casal em formação ou apenas uma dupla. Ele consegue criar uma afabilidade enorme e então criar um impacto muito maior com todos os giros de plot e a exploração do crime junto àquele romance, aquele drama nuclear. Em relação ao mistério que foi gerado pelo acidente, pelo suposto acidente, é muito interessante a subversão de convenções do gênero noir que De Palma faz sobre esse crime, né, sobre o desvendar do mistério, que é geralmente o núcleo do filme noir, do filme de gênero noir. Ele consegue subverter tais convenções de forma que o filme não gira em torno disso. De repente ele sai de um simples desvendar de mistério e se adentra num drama complexo sobre a busca à perfeição e todas as falhas que envolvem isso, todas as consequências, e entra num estado de melancolia e não mais aquele mistério, aquela curiosidade. Tudo é jogado ao escuro. Tudo que estava a ponto de se tornar 100% dissolve, de repente. E o que finalmente havia se tornado concreto é cremado, é destruído. Tudo isso pelo martelo da injustiça. E se de um lado a derrota, injustiça, do outro a frustração. O rosto de Jack Terry nunca mais será o mesmo. A alma de Jack se solta em meio aos fogos de júbilo da liberdade. Se dissolve no solvente sanguíneo de Sally, que escorre pela 8ª noite de julho, livremente. A peneira da tristeza permite o interior de Jack se inundar no novo produto, e o que resta é o fútil objetivo já esquecido. Um grito verdadeiro. Talvez nem tudo tenha sido perdido.